Olá, hoje é terça-feira, dia 28 de junho de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca, comigo estão os professores Antônio Lixa e Margarida Gutierrez. No episódio de hoje, nós vamos abordar os dois temas que, de certa forma, dominam o noticiário econômico. O primeiro é a persistência da inflação, com as suas implicações na política monetária. E um segundo ponto é identificarmos como tem se comportado a política fiscal nesse ano eleitoral e como que, de certa maneira, essa política fiscal pode jogar contra a estratégia traçada pelo Banco Central. À luz de novos indicadores divulgados nessa semana, como o do CAGED, a tramitação de novas leis e novos projetos apresentados pelo Executivo e debatidos no Legislativo, e também com os dados do IPCA 15, a gente olhando de perto a inflação. É para esse convite que eu faço para você, nosso ouvinte, e primeiramente quero convidar a professora Margarida Gutierrez. Obrigada aí, Gabriel. Bom, então, o nosso tema hoje, é mostrar um pouco a dificuldade que o Banco Central está tendo de controlar um processo inflacionário que tem, por si só, choques de custos que são subsequentes, Isso aí é um desafio internacional, o Brasil também está enfrentando isso, e a particularidade brasileira é de que forma os demais fatores que são exógenos, vamos dizer assim, ao Banco Central, estariam contribuindo a favor ou contra o freio ao processo, o controle do processo inflacionário. Então, o primeiro grande fator que nós temos aí, que é brasileiro, característica da nossa economia atualmente, é um nível de atividade econômica nesse primeiro trimestre e segundo trimestre, muito além do que aquilo que a gente imaginava. Então, os dados do primeiro trimestre do PIB vieram muito bons, e todos os dados que estão sendo liberados mensalmente sobre o nível de atividade econômica também mostram uma recuperação importante do nível de atividade econômica no segundo trimestre, surpreendendo positivamente em relação ao primeiro trimestre. Então, só para exemplificar, hoje saem os dados do CAGED relativos ao emprego formal, os dados de maio, e mostram que no ano, de janeiro a maio, houve uma criação líquida de novos empregos formais de 1,1 milhão de novas ocupações. Isso é um número quase que recorde. Olhando a série para trás, 1 ou 2 anos anteriores, até de 2010 para cá, houve um aumento tão expressivo do nível de emprego formal. Além disso, os dados da PNAD já foram colocados aqui, também mostram uma recuperação importante da massa salarial, que é o grande indicador assim, de demanda agregada. Então, por si só, esse panorama do nível de atividade econômica vai contra aquilo que o Banco Central deseja, porque quando o Banco Central sobe a taxa de juros para controlar um processo inflacionário, o maior efeito dessa subida dos juros é exatamente atuar na queda da demanda, é você reduzir a diferença entre o PIB efetivo e o PIB potencial. E, na verdade, esses fatores que estão atuando a favor da recuperação, em certo sentido, tornam a tarefa do Banco Central de controlar a inflação um processo mais árduo, mais custoso. Mas hoje a gente gostaria de destacar qual tem sido o papel das medidas de políticas fiscais e parafiscais nesse processo de combate à nossa inflação. Então, nós temos aí um conjunto de medidas que eu diria que vai contra o Banco Central, contra o combate de um processo inflacionário, independentemente de serem medidas meritórias, justas, pertinentes, no momento em que o Brasil tem tantos ainda milhões de desempregados, no momento em que o Brasil está saindo de uma pandemia. Então, independentemente do mérito das medidas em si, elas vão contra o Banco Central, porque tornam mais mais custoso o controle do processo inflacionário. Então, vamos elencar aqui as principais. Nós temos aí um conjunto de medidas que são parafiscais, como, por exemplo, os saques do FGTS. Toda pessoa que tem um FGTS pode sacar, podia sacar, nesse primeiro semestre, até R$ 1.000. E as últimas estimativas são que 40 milhões de trabalhadores sacaram. Então, nós temos aí 40 bilhões de reais que entraram na economia e para várias finalidades, para quitar dívidas e também para consumo. Então, isso é um impacto importante que a gente tem no nível de consumo, e mesmo que parte desses recursos
tenham sido utilizados para pagar dívidas, isso melhora o balanço das famílias. Então, também as permite novos endividamentos. Então, de qualquer maneira, nós temos aí um impacto fiscal bastante expansionista. Depois, nós temos um conjunto de medidas estritamente fiscais, né? De muitas desonerações, e muitas delas estão centradas nessa discussão dos combustíveis, diesel, gás de cozinha, né? Além de desonerações que já ocorreram de IPI ao longo desse ano, com impacto de 30 bi até agora. Mas isso foi linear, foi uma medida lá que o Ministério da Economia vem tomando desde março, né? Uma redução linear de IPI para todos os setores. Eu agora vou concentrar um pouco nos impactos fiscais das desonerações relativas a combustíveis. Então, o que já foi aprovado? O teto de 17% do ICMS vai representar uma renúncia fiscal este ano de 40 bilhões de reais. Além disso, o que também já foi aprovado, a zeragem de PIS/COFINS sobre gasolina e etanol. Isso vai implicar numa renúncia fiscal de 17 bilhões de reais. Então, aí nós já temos 57 bilhões de reais, além dos 30 do IPI, que são, no fundo, o aumento da renda disponível privada, e pode ter várias alocações, consumo, investimento, caixa das empresas, enfim. Né? Então, isso também é uma medida de impacto fiscal extremamente expansionista. Além disso, o aumento dos gastos de estados e municípios que estão com caixa bastante folgado, e nós sabemos que os estados, as estatísticas mostram uma confortável situação de caixa de praticamente todos os entes federativos, e esses estados estão, sim, dando aumentos de salários e fazendo investimentos públicos. Então, aí também nós temos um impacto fiscal sobre a demanda agregada extremamente expansionista, né? 13º salário que foi antecipado para pensionistas, antecipado para o primeiro semestre. Isso também significou uma injeção de gastos na economia. Agora, eu queria concentrar um pouquinho a atenção sobre essas possíveis novas medidas que estão sendo pensadas nessa PEC, né, que está sendo discutida a nível de Congresso, e que ela, de fato, pretende dar um impulso fiscal exorbitante, eu diria, né? Independentemente do mérito da questão. Essa PEC, a novidade dela é que ela aumenta de R$ 400 para R$ 600 o Auxílio Brasil, ela introduz um vale-gás, aumenta o vale-gás de R$ 53 para cento e pouquinhos reais, e ela introduz o Pix Caminhoneiros, que é um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros em determinadas condições, e a gratuidade para idosos no transporte público. Esses 4 benefícios sociais, se eles de fato forem implementados na PEC que está sendo discutida, vão representar um custo de 31 bilhões de reais. Além disso, essa PEC prevê que o governo vai desembolsar mais 3,8 bilhões de reais se quiser compensar estados pela redução das alíquotas do ICMS sobre o etanol. Então, esse conjunto de novas medidas que tem sido pensada desde quinta-feira da semana passada e que nessa semana estão tomando todas as discussões, representam uma renúncia fiscal e um pacote de distribuição de renda de 34,8 bilhões de reais. Então, nós temos aí, fazendo contas grosseiras, quase 100 bilhões de reais de impulso fiscal, quer seja via desoneração, quer seja via mecanismos de transferência de renda. Ambos são expansionistas. Isso torna o trabalho do Banco Central mais difícil, né? Nós temos já uma inflação resistente, nós temos no Brasil uma indexação que nunca foi sepultada, ela ficou adormecida, e que a cada processo inflacionário mais persistente, ela aparece com toda a força, principalmente a chamada indexação informal, né? Isso está na memória dos brasileiros. E, na medida em que esse processo de indexação avança,
Isso também cria rigidez inflacionária e torna mais difícil o trabalho do Banco Central em combater o processo inflacionário. Eu diria hoje que o Banco Central está sozinho nesse processo, né? Então, isso torna a nossa discussão de inflação uma discussão muito mais complexa e a política fiscal não está ajudando, muito pelo contrário, está indo na direção contrária, independentemente do mérito de cada uma dessas medidas, mas está indo em direção contrária ao combate do processo inflacionário. Lixa, eu passo um pouco agora a bola para você. Enfim. Ok. Eu gostaria de complementar a Margarida, destacando um pouco os efeitos que essas medidas fiscais, não, de desoneração, de aumento de transferências para o setor privado, tem tido sobre os condicionantes financeiros. Tá? Quando a gente olha os últimos dias, a gente está vendo que tem tido uma queda na Bolsa de Valores, não? O Ibovespa hoje está por volta de 100 mil pontos. Tá? Por outro lado, teve uma alta do dólar, tá? O dólar estava sendo negociado hoje por volta de R$ 5,27. Tá? Uma alta dos juros futuros, tá? A gente está vendo juros há 3 anos já perto de 13%, e juros reais num patamar já quase de 6% ao ano, não? NTNB de 3 anos está quase chegando aos 6%. Tá? Esses elementos, essa deterioração do condicionamento financeiro está muito associada a esse ponto que a Margarida destaca sobre esses anúncios fiscais e parafiscais que foram feitos nos últimos dias. Tá? É claro que isso complica um pouco, ou torna mais volátil a situação macroeconômica, não? Afetando muito a decisão das famílias e das empresas. Tá? Então, especialmente porque uma outra coisa que está preocupando os mercados, além do que foi anunciado, é que provavelmente para a aprovação dessa PEC nova, você teria que decretar um estado de emergência, que tornaria mais, digamos, além esse aumento de renda disponível de 100 bilhões de reais que a Margarida destacou, isso também poderia afetar, por exemplo, a manutenção do teto do gasto ou uma rediscussão sobre esses elementos. Tá? É claro que para este ano, quando a gente olha, bom, vamos ter uma piora das contas fiscais nesse valor de 100 bilhões de reais, pode não ser tão importante, já que este é um ano em que a arrecadação tem subido muito, por vários motivos, a gente já falou sobre isso várias vezes, mas que existe um temor de que parte desses aumentos se tornem permanentes, ou seja, não acabem só este ano. Em consequência, e isso está afetando as expectativas dos agentes, e isso que tem provocado essa deterioração, não, da Bolsa de Valores, tá? Da taxa de câmbio, tá? E dos juros futuros. Tá? Especialmente, eu acho que o indicador da taxa de câmbio sempre é o mais sensível a esse tipo de análise de risco fiscal. Tá? Então, a gente tem visto também que outros países da região, como Colômbia, têm aumentado, não tem tido um aumento da taxa de câmbio ou uma piora dos seus indicadores de risco, tá? Mas o Brasil tem sido mais acentuado que todos eles, tá? Para destacar esse ponto também dos prêmios de risco, o ENBI continuou subindo, tá? É claro que um pouco em linha com os outros, mas já está num patamar de 340 pontos e subindo, e o CDS de 5 anos já está em um patamar muito elevado, não? Está em 290 pontos, e isso representa já, não, uma chamada, uma alerta para essa discussão, tá? Que está sendo chamada de populista, não? Ou seja, é claro que existe um ciclo eleitoral, e associado a esse ciclo eleitoral, os governos tendem a fazer essas benesses
por causa da eleição, mas isso pode complicar o nosso cenário macroeconômico para os próximos anos. Não? Margarida, acho que vai comentar um pouquinho sobre isso depois. O outro ponto que eu gostaria de destacar também é que saiu o IPCA 15, tá? O IPCA 15 de junho, não? Então, ele veio com algumas boas notícias, tá? Ou seja, algumas notícias favoráveis, diria eu. Alimentação no domicílio caiu um pouquinho, tá? É claro que ainda está num patamar muito elevado, 16,7% acumulado em 12 meses, mas pode ser que já tenha começado uma tendência de queda desse item, não? Que é tão importante, a alimentação no domicílio, tá? Bens industriais também deram uma pequena queda no acumulado em 12 meses, está mais ou menos em 14%, tá? Mas o que tem piorado um pouquinho, é o setor serviços, que agora está começando a subir, tá? Ou seja, um pouco está caindo a inflação de alimentos e bens industriais, no acumulado em 12 meses, e vai começar a subir, não? Vai começar a contaminar o setor serviços, também muito associado ao que a Margarida falou sobre o mercado de trabalho, tá? O setor serviços está subindo 8,2%, não, em 12 meses, mas o setor serviços, que é mais sensível à demanda, já está num patamar que está se aproximando de quase 9%, não? Está em 8,7%. Então, a gente tem algumas notícias favoráveis em termos de alimentos e bens industriais, mas agora começam os problemas com serviços que estão se tornando cada vez mais caros, tá? De qualquer forma, o IPCA 15 já faz 10 meses que está em um patamar acima de 10%. Tá? Ou seja, então, o presidente do Banco Central declarou de que pode ser de que o IPCA comece agora uma lenta queda, não? Por isso que a gente já tem alcançado o seu pico, mas, de qualquer forma, essa queda vai ser muito mais lenta, se, como a Margarida destacou, não? O Banco Central está um pouco sozinho nessa luta contra a inflação. Tá? Não sei se, Margarida, você gostaria agora de comentar, então? Como você colocou, Lixa, eu acho que esse ano a gente não tem problemas fiscais no radar, no sentido de que uma série de fatores estão levando à melhora dos indicadores fiscais, inclusive o aumento da arrecadação. A inflação, o aumento da arrecadação, tudo isso está jogando a favor, né? Agora, o problema está para o ano que vem, né? O ano que vem, como você colocou, é claro que existe um risco. O risco é que todas essas medidas, ou parte significativa delas, se tornem medidas permanentes. Vale lembrar que todas essas medidas adicionais, que eventualmente estarão nessa nova PEC, serão contabilizadas fora do teto dos gastos, né? Naquele espaço que a União teria para ressarcir estados e municípios pela redução ou zeragem do ICMS, aquém daquilo que a lei permite, o teto, né? Isso parece que foi abandonado, então transformou-se 29 bilhões de reais, que seria esse espaço que a União passaria, quer dizer, esses recursos que a União passaria para estados que zerassem seu ICMS, terá outro destino, que não será compensar estados, mas sim mecanismos aí de transferência de renda. 31 bilhões de reais são transferências de renda, que são consumo na veia, né? Independentemente, volta a insistir, do mérito. Quer dizer, então, acho que esse ano o problema fiscal não está, porque nós temos uma trajetória de dívida pública PIB, inclusive, menor do que a do ano passado, uma série de condições que nós estamos discutindo sempre com vocês. A questão é, será que tudo isso, ou parte disso, vai virar gasto permanente? Então, isso vai necessariamente obrigar a uma revisão do teto do gasto, a uma revisão das regras fiscais. E quais são as regras que vêm, se é que vem alguma regra, né? Então, essa é a incerteza que a gente tem. Não vale, não custa a gente lembrar, de novo aqui, que a nossa dívida pública PIB é quase o dobro da média dos países emergentes e que é uma dívida cara, né? Diferentemente da dívida japonesa, da dívida americana, né? Sobre a nossa dívida, hoje está incidindo uma taxa de juros implícita aí, em torno de 10%. Né, com a subida da Selic, porque é uma taxa que eu estou dando esse número, dos últimos 12 meses, onde a gente ainda tem Selics muito mais baixas
do que aquela que a gente tem hoje. Então, a nossa dívida pública ela paga um juro muito alto. Então, só isso já faz essa dívida pública PIB explodir. Além disso, as perspectivas de crescimento da economia são muito baixas, especialmente para os anos que se seguem. Até esse ano vai surpreender positivamente, mas no ano que vem vai surpreender negativamente. Então, nós temos aí duas variáveis que jogam contra a dívida pública PIB. Além disso, né, o resultado primário, que é a terceira variável que entra em jogo nessa discussão da condição de solvência da dívida pública, e ninguém sabe para onde vai, porque exatamente nós não sabemos quais serão as regras fiscais que estarão vigentes para o ano que vem e para os próximos anos. Então, realmente, temos aí bombas que podem explodir. A gente está buscando soluções, o governo tem buscado soluções junto ao Congresso, mas que estão criando volatilidade no curto prazo e estão criando problemas para o próximo ano, que vai ser provavelmente um ano mais recessivo, ou seja, com um crescimento menor que este ano, que foi um pouco. Tá? Empurrar com a barriga esses problemas, tá? Cria mais dificuldades para o Banco Central alcançar a meta, sei lá, pode ser que tenha que postergar a convergência da inflação para a meta, demora mais tempo, isso também aumenta os prêmios de risco e também afeta o crescimento do ano que vem. Tá? Então, é claro que a gente não pode negar de que sempre vai existir um ciclo eleitoral, não? Ou que as questões políticas eleitorais afetam a política econômica, como que é basicamente o que está acontecendo neste momento no Brasil. É lamentável que isso tenha sido com essa intensidade dos números que a gente trouxe aqui. Realmente, isso é muito lamentável. Mas, enfim, e nesse sentido, é ano eleitoral, né? É ano eleitoral. E nesse sentido, tanto as volatilidades do curto prazo quanto os problemas para os próximos anos você encontra aqui no podcast do Grupo de Conjuntura. Nos vemos na próxima semana. Até lá!